pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Shaiden. Estamos aqui mais um episódio do Depois do Culto. Mais uma vez queria agradecer você que já está nos assistindo, tá? Antes de apresentar, tô com o Filemon aqui do meu lado, mas antes de apresentar, gostaria de passar para vocês. Gente, se inscreve no canal, tá? Compartilha esse vídeo, deixa o gostei, vai lá, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação, tá bom? Lembra de seguir a gente lá no Instagram, tá? @poddepoisdoculto. POD depois do culto. Vai estar aqui na descrição, vai ficar fácil, tá? Então segue a gente lá no Instagram também, dá essa moral lá, que a gente posta os cortes lá também. Filemon, como é que você tá, Filemon? Estamos aí, né, Shaiden? Muito feliz, muito alegre desse episódio número 1, né? A gente fez aquele primeiro episódio que a gente intitulou de episódio 0 e agora é pra valer. Temos um convidado especial aí, tem papo bom aí pra poder a gente conversar sobre essa questão, né, de como viver uma vida cristã muito além do culto, depois do culto. Passando as 2 horas, né? Exatamente. E vocês já viram aí na thumb, vocês já viram no título quem que é? Sim. Mas eu gostaria de apresentar aqui. Hoje nós estamos com o Fábio. Aplausos para o Fábio, aplausos para o Fábio. Que isso. O Fábio agora será o nosso convidado de hoje. A gente vai falar de um tema muito importante. Antes de falar do tema, se apresente pra gente, Fábio. Cara, antes de me apresentar, eu quero parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho que eu tenho pensado muito sobre o que Deus tem feito entre nós, sabe? A história mostra muitos grandes movimentos, né? Grandes avivamentos, grandes obras de Deus assim, gigantescas, né? Mas a gente também precisa aprender a perceber essa ação de Deus aqui, sabe? Nessas coisas simples que está acontecendo ali, que está acontecendo aqui e tal. Então, parabéns por vocês estarem promovendo, né, esse conteúdo aqui. Eu acho que vai ajudar muita gente, né? E agradecer por estar aqui sendo 01, né? Participando aqui da primeira edição. Muito obrigado. E vamos que vamos. Bom, meu nome é Fábio Costa. O que mais vocês querem saber de mim? Pastor, reverendo, profeta, quais formações, enfim. Bom, fala aí, quem é Fábio? Somos assembleanos, né? Sim. Sou evangelista da igreja. Sirvo lá na igreja há... Cara, tem 15 anos que eu trabalho na igreja, você sabia disso? Tem 15 anos que eu trabalho na igreja. Tem 8 que eu trabalho no Tempo Central, né? Servindo lá a diretoria. Minha área de estudo iniciou-se pela teologia, né? Comecei a fazer teologia e comecei a fazer para ser obreiro, né? Para trabalhar na igreja. Sim. Só que aí eu gostei da área e falei, vou estudar mais. Então eu fiz aquele cursinho básico que a gente tem lá na nossa escola. Depois eu fiz na IBPS. Depois eu fiz o bacharel lá também, por ter gostado. E aí, cara, nunca mais eu parei. Esses dias eu tava pensando que eu tô terminando agora um outro curso. E aí eu tava pensando, falei, olha, ano que vem eu termino a faculdade e não vou estudar mais não, porque eu não aguento mais. Desde 2005 que eu tô estudando assim direto, sabe? Então eu estudei pedagogia, gestão de pessoas, fiz pedagogia, gestão de pessoas, agora eu tô terminando psicologia e terminei sexta-feira, glória a Deus, o marketing que eu tava fazendo também. Aí. Então, eu transito por essas áreas, mas são todas as áreas que convergem, sabe? Sim. É humano. A minha área é essa, é lidar com pessoas, é ensinar, é isso aí. E aí eu quero ver o que eu consigo contribuir com vocês aqui hoje. Não. Com certeza vai conseguir contribuir bastante, né, Chay? Não, vai contribuir muito. A gente conhece um pouco aí da sua história, um jovem também, né? Obreiro e com formação intelectual e ministerial. Então, acredito que vai contribuir bastante aí para os nossos ouvintes, para as pessoas que querem, de fato, viver uma vida cristã verdadeira, cada vez mais genuína. E vamos que vamos. Tem uma pauta aí, né, Chay? Vamos caminhar? Deixa eu só frisar a questão do tema de vocês, que eu gostei muito também, sabe? Esse chamado para viver o depois, né? Superar essa religiosidade, muito legal também. A pegada foi bacana. A gente tem um menino que cria umas artes aí, sabe? O Chay, né? ele tem esse dom e glória a Deus pela vida dele. Esse menino tá no nosso radar, viu? Ele tá no nosso radar. Toda hora ele foge. Mas... e justamente falando da nossa pauta de depois do culto, eu gosto de uma história em específico, eu sempre gosto de perguntar uma história em específico, o que é? Você me contou ali a respeito que você foi para a igreja já, né, depois de adolescente ali. Gostaria de
saber como é que você entrou nesse barco do cristianismo, como é que você falou assim, olha, agora vou aceitar Jesus, como é que funcionou? Né, você não é nascido em lá cristão, não? Não. Olha só. Como é que foi sua conversão? Pensei que você era não. filho de crente, neto de crente. Me batizei na igreja católica, né? É mesmo? Tem uma fotinha lá me batizando. Quando criança, né? Sim. E aí, aos 15 anos, é que eu me converti. Por influência da minha avó. Minha avó, que já faleceu, sim. Mas ela sempre me carregava para a igreja, sempre me levava. E era uma forma muito estratégica, na simplicidade dela, Sim. uma forma muito estratégica de me evangelizar me chamar para levá-la, tipo assim, eu tenho que... Você me ajuda a levar a Bíblia, me ajuda a pegar o ônibus. Então eu ia para ajudá-la. Todas as e estando lá, a palavra batia, Sim. né? Só que era na Deus e Amor. Me converti na Deus e Amor. Amém. Então, aos 15 anos, eu fui para lá, fiquei 3 anos lá na Deus e Amor. E aí, depois, eu vim para a Assembleia. Vim para a Assembleia com os meus 18, 19 anos, eu já estava na Assembleia. E aí, cara, na Assembleia eu me envolvi muito rápido com as atividades, né? Eu gosto desse nosso modelo assembleiano, que é muito democrático, né? As pessoas participam com muita... tem os seus prós e contras, claro. Né? Mas a distribuição dos dons, ela não fica restrita ali a quem está lá na frente, aos pastores, né? Então, por causa disso, eu me envolvi muito. Aí trabalhei com jovens, escola dominical e tal, e fui cada vez mais desenvolvendo, né? Sim. Então, mais ou menos foi esse o caminho que eu trilhei, né, na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus ela tem essa vantagem de descobrir talentos de um modo extraordinário, cara, né? Isso é muito legal. A gente também teve essa experiência, né, Shaider? Uhum. O Shaider ainda é jovem, eu sou um pouco mais velho, você também é um pouco mais velho, mas o Shaider também é a mesma coisa. Desde muito pequeno, também desde adolescente, sempre fazendo algo. Uhum. E a liderança sempre muito atenta, né? O que esse menino é bom e aí isso desenvolve muito os obreiros, né? Obreiros mirins, inclusive. Uhum. Mas enfim, vamos lá. Então, ouvimos um pouco da sua história e agora, vamos lá. Temos uma abordagem específica para a vivência cristã dentro de um espectro aí, não é isso, Shaider? E é um tema que eu acho, particularmente, que é um ponto fraco de boa parte das pessoas. Sim. Porque a gente estava até conversando a respeito disso, que o principal problema do depois do culto chama inconstância. Né? É você não continuar com aquilo que você fez ali no domingo, né? Aquele culto que você prestou no domingo, você continuar durante a semana. Levar ele para a vida, né? Ser um culto da vida, uma vida de culto. Né? Exatamente, essa inconstância. E, partindo do ponto da inconstância, a gente vai entrar no tema complicado, procrastinação. Que é um tema, assim, eu acho que assim, a gente, em algum momento da nossa vida, a gente passou por isso. Né? E eu gostaria de começar. Quem que tá escutando aí, Shaider, o que é procrastinação? Não há pessoa melhor para falar isso do que o Fábio. O que é a procrastinação? Dá um panorama pra gente. Você não quer deixar isso para depois? Não, a gente falar de procrastinação depois e tal? Porque é um tema assim... Vamos procrastinar um pouquinho. Deixa para depois. Mas de modo bem prático e bem direto, procrastinação é a arte, digamos assim, né? A arte no sentido daquele arteiro, né? A malandragem de empurrar uma tarefa que precisa ser feita para depois. Só que não é só isso. Você faz isso e é recompensado por isso. Aí que mora o problema, sabe? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele funciona quase que como uma máquina atrás de recompensas, né? O tempo todo atrás de se sentir bem, de se sentir confortável. Então ele trabalha para que a gente se sinta confortável, né? O tempo todo. Economizar energia, fazer as coisas de forma mais fácil. A gente vai falar sobre a questão de hábitos aqui. Então ele está o tempo todo trabalhando para facilitar as coisas, né? Então quando ele vê uma tarefa que precisa ser feita, que demanda esforço, que demanda concentração, que demanda foco, que demanda você sair da sua chamada zona de conforto, ele começa a negociar. Fala, gente, e se a gente deixar isso aqui para depois? Estou falando uma linguagem assim bem prática, né? O cérebro está negociando dessa forma. E se a gente deixar isso para depois? Dá uma olhadinha aqui no Instagram e tal, vamos ver aqui como é que tá as atualizações. Isso é de modo inconsciente, né? É inconsciente. Não percebe isso. Não percebe. Por quê? Porque ela já está mergulhada numa cultura que tudo à sua volta contribui para isso, sabe? Gente, a gente pegar o celular hoje, né?
desde o formato que ele é feito até o software, as funcionalidades, todas elas contribuem para que a gente fique aqui, parado aqui, né? Então as notificações lá, tudo que acontece aqui é para nos paralisar e procrastinar. Por quê? Quando você pega isso e começa ali a rolar o feed do Instagram, rede social, WhatsApp, cara, você esquece da vida. Então o que é procrastinar? Procrastinar é empurrar uma tarefa que precisa ser feita para depois, e naquele momento que você empurra essa tarefa, você recebe uma recompensa no seu sistema neurológico, que é o quê? A satisfação de não fazer aquela tarefa que às vezes é ruim, mas de estar ali alimentando o entretenimento. Ah, que legal, TikTok, não sei o que e tal. As distrações, né? Entendeu? Então, procrastinar é isso, é empurrar uma tarefa importante para depois. Só que isso é caro, né? Ao longo prazo é caro. A gente vai falar isso aqui. É o famoso empurrar com a barriga, então. Empurrar com a barriga, exatamente. E eu não sei se tá na sua lista de livros aí, tem um livro que chama Geração Endorfina. Geração dopamina. Dopamina, exato, isso. Geração dopamina, exatamente. E ele passa muito por isso, a questão da recompensa. Sim. O que demora, que leva tempo para você ter recompensa, aquilo que é árduo, que você precisa de um tempo fazendo, a nossa geração não quer passar por isso. Ela quer uma recompensa mais rápida. Por isso que o TikTok, por exemplo, você vê 30 segundos, 15 segundos, 40 segundos, entendeu? Cara, isso é uma loucura. Essa questão da dopamina, por exemplo, é um neurotransmissor que é ele que faz a festa lá no cérebro, né? Toda vez que você procrastina, ele estoura um rojão e fala, opa, vamos fazer festa. E o cérebro vai captando isso e fala, gente, isso é bom, isso é bom, isso é bom. E aí a ideia é a seguinte, aquilo vira um hábito, aquilo vira uma forma de ser, um jeito de viver. Então a pessoa está procrastinando, não é porque ela escolheu procrastinar. O cérebro dela mapeou aquilo, guardou numa caixinha e falou assim, isso aqui é bom. Então toda hora que a pessoa tem uma tarefa para fazer, alguma coisa importante para fazer, ela aciona essa caixinha. Sim. Abre a caixinha, tem lá uma coisa deliciosa para ela. Quem vai deixar uma coisa satisfatória, prazerosa, gostosa para ir fazer uma tarefa que lhe é penosa? Precisa fazer, né? Então, e como que isso impede, por exemplo, a vida cristã no dia a dia? Como que isso impacta a vida do depois do culto? Obviamente tem impactos seríssimos, né? Como que a gente pode trazer isso para quem está nos assistindo, nos ouvindo? Como que isso impacta de fato, né, Scheider? Com toda certeza tem um impacto gigantesco. Tem. Porque a vida cristã é uma vida que tem uma série de hábitos necessários para a construção de vida, né? Como é que é isso? Tem até uma palavra que fala assim, que teve um dos nossos trabalhos da juventude, que fala exatamente, a vida cristã é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então tudo que a gente faz, ela exige um sacrifício, né? Bom, eu vou só apresentar para o pessoal aqui, não sei se o pessoal viu, mas eu trouxe aqui alguns livros, porque um dos meus hobbies é a leitura. E eu sou um entusiasta da leitura, eu gosto de ajudar as pessoas a desenvolver esse hábito da leitura. E aí eu trouxe aqui esses livros, e ao longo da nossa conversa aqui eu vou apresentando alguns livros. Então o primeiro deles é esse aqui, ó, Celebração da Disciplina. Você perguntou sobre como fazer com que a vida cristã ela saia das 2 horas do culto, né? A palavra, assim, talvez uma palavra-chave para lidar com a questão da procrastinação é disciplina. Meio que o contrário, né? Quase que o oposto. É o contrário, exato. A disciplina é o quê? É fazer o que tem que ser feito mesmo quando você não tem vontade. Isso é disciplina. Quando acaba todos os recursos, motivação, aplausos, a plateia foi embora, só fica você, a única coisa que te faz fazer é disciplina. E é o que a gente... É o que tudo à nossa volta contribui para que a gente não tenha. Mas aí tem esse livraço aqui, que é um clássico, olha, mais de 1 milhão de exemplares vendidos em todo o mundo. Quando eu pego um livro e vejo isso aqui, falo, poxa, não é qualquer coisa, é um best-seller. Richard Foster, Celebração da Disciplina. Esse é o tipo de livro que você tem que ler, assim, pelo menos uma vez no ano, sabe? E aí, o que ele faz, cara? Ele nos mostra o caminho da vida cristã disciplinada. Ao contrário de uma vida cristã religiosa, sabe?
Não é que você precisa ficar lá o tempo todo reproduzindo comportamentos religiosos que também não te levam a lugar nenhum. Que às vezes pode ser até uma outra forma de procrastinação. Sim. Mas ele propõe algumas disciplinas que você precisa observar e falar, isso aqui não dá. Para ser cristão, não dá para abrir mão disso. E aí, quando a gente fala em disciplina, a gente fala de quê? De cruz, de sacrifício. Disciplina é isso. Você falou em maratona, quando a gente leva para esse lado da maratona, por exemplo, a gente está falando de atleta. O atleta, cara, o fundamental dele é a disciplina. Sim. Né? É a dor, é o sacrifício, é a cruz. Então, para você levar a vida cristã para além do culto, você precisa ter uma ótima relação com a disciplina. Só que não é, repito, não é essa disciplina religiosa de estar ali cumprindo regras Ritos, né? sem sentido, cumprindo ritos sem sentido. Mas é uma disciplina prazerosa que faz a sua vida entrar naquele rio, sabe? E ir assim, encontrando sentido, sabe? E significados naquilo que você está fazendo. Quando você descobre isso, aí as coisas começam a fluir melhor, sabe? Deixa eu até citar aqui essa sua deixa. Acho que cabe um texto bíblico que é uma das bases do nosso podcast. Gálatas capítulo 2, versículo 20, vai dizer assim, ó, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Então, essa vida de sacrifício é uma vida crucificada, é uma vida que a gente não vive mais segundo o nosso próprio jeito ou do nosso próprio modo procrastinador. Porque o ser humano, depois da queda, ele foi deformado. Sim. Então, essa procrastinação nada mais é do que consequência do pecado. Mas quando a gente vive uma vida em Cristo, salvos em Cristo e busca um relacionamento com Deus, isso é de algum modo restaurado. E essa disciplina que é citada, que você bem disse, é totalmente diferente, de fato, de uma vida religiosa. Tanto é que Jesus combateu muito a religiosidade. E essa vida de disciplina é uma vida crucificada em Cristo, uma vida pela fé no Filho de Deus, uma vida que é vivida, de fato, de relacionamento. Né? E essa disciplina no relacionamento, esse relacionamento disciplinado deve ser a nossa, eu entendo assim pelo menos, a regra do nosso dia a dia. Né? Eu acho que talvez seja isso que esse livro está querendo dizer, talvez algo nesse sentido. Inclusive eu vou querer, quem sabe, emprestado, né, Chária? Mas será que ele é ciumento? Eu assim, só abrindo um parênteses aqui, com o livro eu sou ciumento, sabe, Chária? Não sei se você também é, Fábio. Eu vejo que as pessoas têm uma certa dificuldade de devolver, então eu fico meio receoso de emprestar. Ali. Não, eu não tenho preocupação de amassar. Eu, por exemplo, todo livro que eu leio, talvez quem tá vendo, eu gosto muito de rabiscar. Eu até estava falando isso com o Chária. Eu gosto de rabiscar os livros e tudo. Não tem muito ciúme, mas eu gosto de recebê-los de volta, que eu gosto sempre de revisitar os livros. Por exemplo, você falou desse livro que é importante ler todo ano. E é muito bom ter esse tipo de livro de cabeceira, né? Que você consegue vir revisitá-lo. Sim. Eu não tenho problema com emprestar, não, sabe? E aí eu já acostumei tanto, tipo assim, eu tenho um monte de livro que às vezes eu falo assim, gente, cadê meu livro? Eu não sei onde está. Quando é muito importante, eu posto lá no Instagram e falo assim, se alguém tá com esse livro, me devolve, por favor. Muitos deles já voltaram? Assim. Olha só. Mas tem uns caras de pau que não devolvem, entendeu? Esse que é o desafio. Aí, cara, a gente precisa falar de uma outra coisa, que é o perigo de fazer da disciplina um motivo para um outro problema. Por quê? A gente vive nesse mundo, né, essa cultura muito imersa no entretenimento, que favorece muito a procrastinação. Né? As coisas são muito rápidas, igual o Scheider falou, as coisas são muito rápidas, os resultados são muito rápidos, os prazeres são muito rápidos também. Então a gente vive o tempo todo nessa dinâmica. Por outro lado, a gente vive também muito, em especial por causa das redes sociais, muito exposto a estilos de vidas editados, pautados ali na rede social. Então você abre a rede social, só tem coisa boa. Então você vê um cara lá que lê 10 livros por mês, por exemplo. Você tem um cara lá que a alimentação dele é aquela alimentação muito regrada, muito disciplinada. Você tem um cara que faz exercício físico a semana inteira. Você tem um cara que o tempo todo tá postando, que tá orando, que não sei o que e tal. Você se sente o quê? Poxa, eu sou um nada, porque eu não consigo fazer isso, né? E aí você abre uma janela para um outro problema. Por quê? Você começa a alimentar a ideia de que você não consegue apresentar o mesmo resultado que aquela galera está apresentando. Só que a gente não sabe
que o que está ali, a gente sabe, né? Mas a gente é levado o tempo todo a crer que aquele modelo é a realidade e que é o padrão. E se você não chega no padrão, você tá fora. E se você tá fora, você é um nada. E aí, cara, desenvolve-se ansiedade, você começa a se comparar, você sente um nada e tal. Então esse é outro problema. Então, ao falar da procrastinação, eu acho que a gente precisava ter falado isso, eu precisava ter introduzido falando isso, que todos nós procrastinamos, né? De algum modo, não tem como a gente fugir disso, né? Você tá ali 100%, né? Uhum. E a gente precisa aprender a lidar com isso também. Tá aqui, ó, um outro livro. Permissão para errar. Ou seja, a vida cristã, isso aqui não é um livro cristão, né? Mas ele nos ensina muito sobre isso. A vida cristã passa muito por isso. Aqui atrás tem uma inscrição que diz: por trás de todo líder há uma história perfeitamente imperfeita. Nossa. Ou seja, a gente precisa... Tem um outro livro aqui, ó, que você falou dele, eu não li ainda. Ó a bagunça aí, ó. Vamos lá. Esse aí eu queria que você falasse dele. Que é A Coragem de Ser Imperfeito. Sim. Né? Então a gente precisa partir desse ponto. Vamos falar aqui sobre procrastinação, vamos melhorar e tal. Mas não se cobre ao ponto de você tentar ser alguém que você nunca vai conseguir ser, que é um cara perfeito. Né? Procrastinação tá aí e a gente lida com ela, né? Então a gente também tem que ter isso em mente. A gente vai falar muito sobre disciplina, foco, desempenho, desenvolvimento, mas não se prenda aos modelos que a gente vê por aí, porque isso pode te levar pro buraco também. Fala um pouquinho sobre esse livro. Esse livro, de Coragem de Ser Imperfeito, ele, na verdade, ele tem uma série, na verdade, de livros da Brené Brown. É uma mulher muito boa, inclusive. Tem um TED Talks dela falando sobre essa situação da imperfeição. Ela tinha muita dificuldade de falar em público, inclusive, e fez um TED fantástico. Olha. O TED, depois vocês pegam lá no YouTube, aí quem gosta de palestras. TED é bom. Muito bom, muito conteúdo, muito legal. Enfim, e o que eu aprendi depois de ler esse livro? Que de fato a gente não é perfeito e mostrar vulnerabilidade não é um problema. Não é um problema. Eu tenho até um exemplo que eu acredito que eu aprendi com esse livro. Um caso. Eu sou coordenador de jovens lá na Regional Eldorado. Sim. E a gente tinha um evento para poder sair, um evento fantástico, lá em Nova Contagem, com o Estevão e todo mundo. E nesse dia eu estava esgotado. Se fossem tempos passados, eu iria falar assim, não, eu vou, independente se eu estou morto, esgotado mentalmente, meu corpo estava ótimo. Fisicamente eu estava bem, mas mentalmente eu estava numa sequência de trabalho e de um monte de outras coisas, exausto. Não tinha força emocional assim para poder sair e eu fui e falei assim, peraí, eu tenho mais pessoas que trabalham lá com a gente. A juventude já está mobilizada, a gente já fez um grande trabalho de mobilização. Peraí, eu vou gravar um áudio aqui explicando isso para minha coordenação. Gente, hoje, infelizmente, eu não consigo ir. Maísa, Wesley, que são os outros coordenadores, coordenação, segura as pontas lá, eu não consigo ir. Justifica lá com o irmão Estevão. Gostaria muito de ir lá, um grande evento, a gente se preparou para isso, mas não consigo, infelizmente. Eu acho que a gente ter eu jamais teria esse tipo de postura há alguns anos atrás. Às vezes a gente tenta assumir uma posição quase que de super-herói, de dar conta de tudo. Obviamente que é necessário, né, Fábio? A gente conseguir conciliar as coisas e fazer o que precisa ser feito. Tem esse lado. Mas tem esse outro lado, de se permitir errar, de se permitir descansar, de se permitir esse tipo de fuga estratégica para descanso, para refúgio, e mostrar, peraí, sou vulnerável, não sou um super-homem. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu consegui extrair e aplicar. Às vezes a gente lê também e não consegue aplicar no dia a dia. Esse foi um exemplo que eu consegui aplicar no meu dia a dia, sabe? E até falando isso que o Fábio falou, acho que é muito interessante. Não vou chamar ninguém de velho, não, tá? Mas assim, a gente são 2 gerações, correto? Sim. Então, assim, gerações. Vocês aí estão né, sofrendo os respingos da minha geração, né? Aquilo que é realidade para nós respinga na geração de vocês, na geração passada também. E essa questão de você olhar e falar assim, não, fulano de tal não erra. Sim. Entendeu? Você olha aquilo ali e fala assim, não. E aí a gente bate um ideal de constância que é uma linha reta, né? Mas, na verdade, a constância, às vezes, ela tem esses altos e baixos, mas ela não permite que saia, né?
É. Por exemplo, então, o dia que o Filemon estava cansado não foi suficiente para no outro dia ele desistir de tudo. Desistir, Ele justamente. seguiu. Então foi um dia ali Específico. que ele precisou, mas isso é constância também. Isso também é constância. E aqui, uma das disciplinas que o Richard trata aqui é a contemplação, sabe? E a contemplação é uma prática, assim, para nós, sobretudo na cultura ocidental, é uma coisa que não tem muito valor pra gente, né? A contemplação, a meditação, né? Meditação no sentido, não naquele sentido místico que a gente está acostumado e a gente, né? Mas a meditação é uma prática, inclusive, a cultura judaica valorizava muito isso, né? Você lê os Salmos, por exemplo, medito na lei do Senhor, medito nas maravilhas do Senhor. Meditação nesse sentido. Nesse sentido, né? E o próprio cristianismo, a cultura do cristianismo que sai do judaísmo também, até determinado momento valoriza muito isso. A gente tem a cultura dos monastérios, né? Daquelas comunidades que se isolavam para cultivar isso. E quando você diz, por exemplo, eu não fui porque e tal, e você usou aí a expressão descansar, disciplina, descansar também faz parte do propósito de Deus para nós depois do culto, né? Só que a gente vive numa cultura tão frenética, tão enlouquecida, que se a gente para descansar, a gente fica com peso na consciência. Verdade. Sim. Descansar precisa ser uma atividade intencional, né? E não pode ser porque você não tem nada para fazer. Eu tenho para fazer, mas eu não vou porque eu vou descansar. Isso é sinal de saúde mental, cara. Sabe? Isso é sinal de discernimento, de maturidade também. Então, assim... e ao mesmo tempo não ser irresponsável, né? Sim. Uma coisa é você descansar estrategicamente. Sim. Eu não posso ir por causa disso. E você... Mas não vai interferir. Exatamente. A juventude, nesse exemplo que eu dei, a juventude não deixou de ir. Muito pelo contrário. Estavam todos lá. Tudo aconteceu como aconteceria se eu estivesse. Mesma coisa. Então, uma coisa é uma coisa, outra é outra. Então, a questão de descansar e de, às vezes, não atingir essa perfeição de queria estar e, às vezes, não dá. Às vezes, a gente precisa se permitir dar um passo atrás, porque tem gente que eu percebo isso na minha caminhada cristã, Fábio e Scheider, tem gente que vai até o limite. Eu já fiz isso. Fui até o limite, até que chega uma hora que você não tem forças pra nada e você quer, na verdade, jogar tudo pro alto. E aí fica oscilando entre um extremo e outro. Ou faz demais e não se permite nada, ou fazendo, agora não quer mais nada e chuta o balde. Quase que chuta o balde. Então tem gente que até meio que desvia da igreja ou deixa de fazer muita coisa justamente por isso. Porque não sabe, talvez, dosar e ter essa maturidade. É o que o Scheider falou há pouco, né? Você não precisa viver nos picos, o tempo todo no pico. Sim. Não precisa e também ninguém consegue, né? Consegue, somos humanos. Mas a constância, aí é a questão da disciplina. A constância, ela é importante. Quando eu trabalho lá com a ideia de ajudar as pessoas a desenvolver o hábito da leitura, eu tenho uma máxima lá, que é o quê? Um pouquinho todo dia. Sim. Sabe? Não precisa ser, vou ler um livro inteiro na semana, eu vou ler tantas páginas. Não, leia um pouquinho todo dia. E por quê? Como eu disse há pouco com relação à questão do nosso funcionamento neurológico, o cérebro ele está mapeando o que a gente está fazendo. Sim. Se você faz, seja o que for, se você faz um pouquinho todo dia, ele vai pegar aquilo e vai começar a transformar aquilo numa moeda. Falar assim, olha, já que você está fazendo isso aqui todo dia, para eu, cérebro, né, para eu não ter trabalho em ficar todo dia acionando aqui a máquina toda, o mecanismo todo para te ajudar a fazer isso, o que eu vou fazer? Vou pôr isso aqui numa caixinha, tá? Quando você precisar, você vem aqui. Essa é a formação de hábitos, né? Então ele te dá uma recompensa, você vai lá e faz um pouquinho todo dia. Ele guarda aquilo. Só que o cérebro não tem um sistema moral e ético. Se o cara joga um pouquinho de cocaína todo dia lá, ele fala... o sistema é mesmo. Ele fala assim, olha, você tá mandando isso aqui, eu vou guardar isso aqui. Vira um hábito também. Né? Aquele livro O Poder do Hábito, ele é fantástico nisso. Sim. Né? Muito bom. Ele trabalha justamente isso e tem experimentos com ratos, com animais, com seres humanos, enfim, é bem interessante. Uma outra dica de não trouxe, eu tenho ele está emprestado. Inclusive, o meu está emprestado. Ô, gente, quem está com o do Fábio? Devolvo. Não, eu sei. Você já sabe? Eu sei quem tá. Mas aqui, inclusive, é o primeiro livro do clube, né? Que vai começar em 2024. Era um dos primeiros, não é? Eu apresentei ele lá como um modelo para formação do hábito. Sim. Né? Mas ele não é um livro que vai para o clube porque ele é um livro chato.
Ele é um livro meio Muito técnico, sabe? sim. Ele traz muitos artigos, muito teórico. não. Então eu uso ele para ajudar as pessoas a desenvolver o hábito da leitura. Sim. Mas eu não coloco ele no clube, porque a gente tá desenvolvendo um clube lá, a gente vai ler 12 livros no ano, né? Um livro por mês. Já vende o peixe aí, como que é isso? Então vamos lá. O jabá aqui. Aproveita. Clube do Livro 2024, Fábio Costa. Se você não conhece, descrição aqui, vocês colocam aí, tá bom? Coloca, Vocês manda lá, acharem lá, o sim. Chad vai fazer. Uhum. O Chad tá lá. Eu tô lá. Né? Então. Então, qual que é a Tá fácil. ideia? Então, eu uso esse livro, O Poder do Hábito, para ajudar as pessoas a desenvolver o hábito, mas ele não faz parte do Então todo mês da lista dos 12, tem não. um livro para ser lido, assim. Todo mês. Vocês leem juntos? Lemos juntos. Poxa, E aí a demais. ideia é que ao longo da leitura durante o mês, eu vou ir dando insights para as pessoas, vai ter aula. Eu tô planejando um negócio assim, bem bacana, sabe? Esse ano Vou também trazer teve, não teve? convidados. Eu já teve 2022. outras- foi 2022. E Aí agora 2023 eu não fiz. Estamos com a segunda edição, tá com a segunda edição do Clube do Livro. Clube do É. Livro. 2023 eu procrastinei. Mas estrategicamente. Estrategicamente, Ou pra não, ter, nem tanto. pra ter um exemplo aqui, Digamos né? que sim, Essa é coragem sem perfeito. É. Né? Eu não fiz, eu procrastinei. E aí 2023 eu retomo. Mas esse negócio de, você falou procrastinei, esse reconhecimento de que procrastinei também é muito importante. Porque às vezes a pessoa procrastina sem perceber que está procrastinando. Essa autoconsciência. Peraí, eu tenho isso para fazer, Cauteriza, né? eu tô enrolando com isso e não tô nem percebendo. E- Aí, cara, trago um outro livro, que é um Opa, clássico também, clássico que é também. Inteligência Emocional do Goleman Daniel é Goleman. fantástico, Né? Harvard Business 4.000 exemplares vendidos. 4 Milhões. 400 mil exemplares vendidos no Brasil. Ah, só no Brasil. Nessa época tá. aqui, né? Mas vendeu muito mais. Mas Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que defende o que é ser, Inteligente. redefine o que é ser inteligente. Por quê? Na nossa época, já Sim. que o Scheider fez aqui essa separação, separação de de gerações, né? Na nossa época, Acima Filemon, de 30, menos de 30. É. Sim, vai lá. na nossa época, ser inteligente na escola era ser bom em matemática. Né? Era inteligência matemática ali. O cara inteligente era o cara bom de matemática, de física, as ciências exatas. Exato. Daniel Goleman propõe uma redefinição do que é ser inteligente Sim. e não despreza essa inteligência matemática, mas ele propõe uma teoria que trabalha a questão da inteligência emocional, que é o quê? É o que você disse, é o autoconhecimento. É você conseguir entender como é que você funciona emocionalmente. É você conseguir entender como é que funciona o seu sistema de emoções, de sentimentos, como é que isso... como se dá essa dinâmica e como isso te leva a se relacionar com as pessoas. Então, quando você fala que o cara se reconhece como um procrastinador, e aí tem níveis de procrastinação, né? Porque tem um cara lá que é um procrastinador contumaz, então ele tá doente. Aí já é uma doença, ele precisa de ajuda e tal. Agora, tem o cara que procrastina, né? Vez por outra ele sabe que ele não conseguiu, que ele empurrou uma tarefa e tal. E ter esse nível de consciência, saber como você funciona e saber identificar esses pontos falhos também faz parte do que é ser inteligente emocionalmente, Sim. sabe? Saber que você tem limites também. Sim. Né? Não adianta você ser um analfabeto da inteligência emocional e achar que você dá conta de tudo, porque não dá. Ali na curva você vai arriar, Em algum entendeu? momento vai- Então, mais uma dica, inteligência emocional, desenvolver essa capacidade de ser emocionalmente inteligente, sobretudo relacionado ao autoconhecimento. Sim, quando se fala, o Daniel Goleman, ele fala muito disso, das múltiplas inteligências. Né? Sim. Então, tem gente que é assim, inteligente matemática, na área matemática, intelectual, perfeito. Mas quantas, e ele dá justamente esse tipo de exemplo, quantas pessoas são excelentes profissionais naquilo que diz respeito a um matemático, a um físico, a um químico, a um biólogo, a alguma ciência específica, mas é péssimo com em relacionamento interpessoal. Uhum. Inclusive, tem pessoa, a maioria dos profissionais que se destacam e crescem são a pessoa que tem uma boa inteligência convencional, vamos dizer assim, tem um nome específico para isso. Então, tem uma boa inteligência dessa convencional, mas que dosa muito bem essa questão da inteligência emocional. Sim. Tem pessoas, inclusive tem profissionais que são muito mais capacitados, que não avançam, enquanto outros que até são um pouco menos desenvolvidos intelectualmente, talvez não fizeram um mestrado, um doutorado, um PhD,
mas eles conseguem se relacionar bem, eles conseguem se conhecer bem, enfim, eles têm esse nível de inteligência emocional que os faz avançar muito mais. Então, são múltiplas, a questão da inteligência múltipla. Eu, por exemplo, sempre gostei muito de matemática e física, mas emocionalmente eu tinha muita dificuldade de entender o outro, de me entender. E quando a gente começa a estudar um pouco, a ler um pouco mais sobre isso, a gente, peraí, eu sou muito bom em matemática, mas com as pessoas eu tenho muita dificuldade. E esse reconhecimento, e depois que você reconhece, você não procrastina, mas trabalha isso, tudo muda. Porque às vezes a gente pensa que a gente tem que nascer assim, né, Fábio? E pronto, não necessariamente. Né? Não necessariamente. A pessoa que tem dificuldade em matemática, ela não vai lá e pega uma aula de reforço e melhora em matemática? Também com as emoções a gente pode ter essa mesma atitude. Essa mesma atitude. A gente não nasce pronto. E até indo nessa questão de inteligência emocional, eu acho interessante porque ela vai 100% nessa questão da constância da vida cristã, porque o que acontece muitas vezes, por exemplo, vou dar exemplo da dieta. A pessoa tem uma desilusão amorosa, vai furar a dieta, vai comer quilos e quilos de chocolate, sabe? Então, assim, o não ter essa inteligência emocional de tipo assim, ok, aconteceu algo ruim, não vai interferir no resto da... né? Vai refletindo em outras áreas da vida. E tem até uma frase, gostaria já para passar pro Fábio, que tem uma frase assim, que o pessoal pergunta, né? Seu dia todo foi ruim? Ou foi só uma coisa ruim que aconteceu que você usou para estragar seu dia? Então acho que é muito por isso também. Mas e aí, cara, você falou, demanda assim um nível de discernimento, de maturidade emocional que a gente não está tendo, né? Que a gente não consegue desenvolver isso. Por quê? Aí a gente volta naquela ideia de que é tudo muito rápido, de que é tudo muito prático, de que é tudo muito instantâneo, né? Então a gente não tem tempo de parar. É como disse aqui o Foster aqui, a disciplina da contemplação. Qual que é a função de você parar para contemplar, né? É você frear o ritmo que a gente vive e se reservar para contemplar. Contemplar o quê? Contempla a vida, contempla a natureza. Vai ler um livro, eu trouxe aqui um outro livro, que é exatamente um livro que nos ajuda a fazer isso, que é o Pequeno Príncipe, né? É um clássico, um livro fininho, gostosíssimo de ler, que serve para te ajudar a desconectar, sabe? Você começa a ler as histórias do Pequeno Príncipe e é uma forma de contemplação. Você vai frear esse ritmo louco que a gente vive para dar espaço para outras coisas florescerem, né? E isso se traduz em saúde pra gente, se traduz em maturidade pra gente, né? E fazer isso sem ter o peso na consciência de que você está, por exemplo, vou ler o Pequeno Príncipe, não, mas eu podia estar fazendo uma outra coisa que de repente vai me trazer outros benefícios. Ok, mas você também precisa fazer escolhas, né? Não dá para você fazer tudo, né? Fiz uma péssima escolha nesse ano, nos últimos 2 anos, que é estudar psicologia, e aí inventei de fazer a pós-graduação em marketing. Eu quase surtei. Por quê? Porque eu fiz uma escolha errada, tipo, eu vou fazer essas duas coisas junto. Não dava para fazer. Então, vou ler o Pequeno Príncipe. É um livro que não me traz benefício, não sei o que e tal. Não, é um livro que vai te ajudar muito, é uma escolha. Você vai reservar. Aquele tempo que você está lendo esse livro, não dá para você ler um outro livro que você julga importante também. Depois você lê ele. Eu sempre falo assim, às vezes converso muito com pessoas que leem, né? Muito, gostam de ler, e às vezes as pessoas leem 2, 3 livros de uma vez. E eu fazia isso também. Eu sempre lia assim. Aí eu parei, falei, não, eu vou pegar um livro, faço a escolha de ler um livro e vou dar tudo que eu tenho nele até o final. Eu leio ele mais rápido até, mais concentrado, e eu consigo tempo para ler o outro. Então hoje, atualmente, a minha leitura é essa. Eu pego um livro e leio ele até o final, depois eu já pego o outro e tal. Porque a gente precisa, mais uma vez, né, negociar com o cérebro e falar com ele. Falar, vamos dar espaço aqui para outras coisas também. Questão da desilusão amorosa. O cara tem uma desilusão amorosa ou em qualquer outra área. Né? Ele vai atrás de comer, como você disse, romper com a dieta, porque o cérebro está dizendo para ele o quê? Cara, você fracassou aí, você tá mal, vamos comer uma picanha?
libera picanha aí, boa, ó, vamos fazer alguma coisa diferente, comer um chocolate, você merece, cara, sabe? Isso no nível inconsciente, né? Uhum. Porque é o tempo todo esse jogo. Agora, você tem que ter essa maturidade de dizer, não, eu me fracassei, tá difícil aqui, mas eu não vou quebrar a dieta, Isso. cara. Tá difícil aqui e esse problema se vou resolver aqui. Nessa área da Não vida. vou deixar o trem explodir, não. Não preciso contaminar, vamos dizer assim, todas as áreas da minha vida, porque o problema tá aqui. Senão eu vou acabar gerando múltiplos problemas desnecessariamente. Você falou de um negócio da questão de contemplar e de programar isso e não se culpar. Uma coisa que eu até vim conversando com o Scheider a respeito. Depois do Scheider, a gente tem que fazer um vlog quando a gente tá vindo no carro pra cá, que a gente vai meio que... Podcast ambulante. Um aquecimento. E a gente vem falando justamente disso, a respeito do planejamento. Eu acho que a procrastinação, ela ganha ainda mais espaço quando a gente não se planeja. Quando a gente tem... Beleza, amanhã eu vou fazer isso. Às vezes a pessoa tá num nível tão acelerado que ela não consegue nem... Peraí, amanhã eu quero fazer... Ela não lista tudo aquilo que ela tem que fazer. Só dela... Eu tive essa experiência, pelo menos. Só de eu tirar tudo que eu tenho que fazer e colocar no papel, já dá um alívio mental monumental. Sim. E aí quando você pega... Beleza, eu tenho 20 tarefas. Quando você distribui essas tarefas ao longo da semana, você já consegue fazer outro alívio. E aí quando você faz... Peraí, eu vou fazer isso primeiro, aquilo depois... Isso traz um nível de tranquilidade que você fala... Não, aquilo que estava me enlouquecendo, agora ficou muito mais... Lógico que eu ainda tenho que fazer, mas agora eu sei o que eu tenho que fazer, que dia eu tenho que fazer, em qual ordem eu tenho que fazer e aonde eu vou chegar fazendo aquilo. Porque antes de eu listar aquelas tarefas, peraí, eu realmente tenho que fazer isso? Porque a gente também tem uma coisa de inventar de fazer tudo. Será que eu tenho realmente que fazer isso? Às vezes você nem tem que fazer. Então, às vezes uma lista com 50 coisas, ela já cai para 20. Essa lista de 20, você já distribui elas... Em 5 dias já ficou ali 4 coisas só para fazer. Dessas 4 coisas, o que é mais importante? Essa é aquela. Aí se a última não deu tempo de fazer, porque acontece. E a vida tem imprevistos, obviamente. A disciplina não nos livra dos imprevistos, mas a gente consegue prever que pode ter um imprevisto. Então, peraí, o que era mais importante eu já fiz. O segundo eu também fui lá e fiz. Se os outros 2 não deu, ok. Planejando, eu vou conseguir redistribuir talvez isso ao longo da semana e tudo se encaixa. Isso dá uma paz pra gente que não tem igual. É incrível. Vocês também experimentam algo parecido com isso? E a gente veio conversando no carro exatamente de poupar energia, né? Que essa organização você poupa energia. O que eu vou fazer hoje? Aí você fica um tempo pensando, entendeu? Ou vai aleatoriamente, né? Tipo, você vai, não tem ordem. Vou fazer o que eu tiver mais afim de fazer agora. E acaba que você faz aquilo que é mais fácil, o que é mais importante não faz e vai procrastinando. E o ponto também é aquela questão, igual o Filemon falou, às vezes você tem 50 atividades, mas quando você vai olhar, você só precisa de 20. Então assim, a gente vai voltar até naquele ponto que a gente falou no começo, das pequenas coisas, dos pequenos avanços. Às vezes a gente quer... vou começar a orar. Tem que ser 3 horas da manhã, tem que orar 5 horas direto, vou ler a Bíblia, vou ter que ler a Bíblia inteira em 48 horas. Mas não é assim que funciona. A questão da maratona versus a corrida de 100 metros. Ninguém consegue isso, entendeu? Então assim, quer dizer... Alguém consegue mas assim, mas com um nível de tem um preparo tempo, muito maior. né? Leva um tempo para isso. Sim. Então assim, é saber contemplar também as pequenas coisas, os pequenos avanços, os pequenos passos que você vai dando. Isso que gera, né, a constância no plano geral, né? Sim. E aí, cara, a gente tem que dar o braço a torcer, por quê? A cultura evangélica no Brasil, sobretudo nos últimos anos, ela contribui muito para isso também, sabe? Para essa ideia megalomaníaca de só apreciar as coisas grandes, né? Você tem hoje, por exemplo, a teologia da prosperidade, né? Que é uma teologia que usa o nome de Deus, que usa a palavra de Deus para ensinar que a pessoa só é abençoada por Deus se ela tiver grandes coisas, né? Então, se você tem que ter um carro melhor, você tem que ter uma casa melhor, você tem que estar sempre, sua conta tem que estar lá em cima, né? E eu digo que essa cultura evangélica, por quê? Porque esse discurso, essa teologia ganhou muito espaço entre nós. Muito espaço. Satisfaz, né? Sim, satisfaz. O ego, né? Então ela ganhou muito espaço. Não sei se satisfaz, mas pelo menos massageia. Sim, sim. Então ela ganhou muito espaço e dentro da igreja as pessoas estão assim. Elas não conseguem mais
tipo assim, a pessoa fala, eu não consigo ler a Bíblia toda no mês, então não vou ler. Não vou ler. Eu não consigo orar 10 minutos, Não faço mais. Aliás, eu não consigo orar de madrugada 3 horas da manhã, então eu não vou orar a hora nenhuma. Nem os 10 minutos, entendeu? Então, em função de você não conseguir as coisas grandiosas, você perde tudo, né? Então, você não tem mais aquele tempo de contemplação, aquele tempo de parar, de dar valor às pequenas coisas, né? E isso vai minando a gente, né? E aí, o que a gente faz? A gente não consegue ver e vivenciar o culto que não seja dentro do horário do pico, das 2 horas. Então, a gente não tem culto mais depois do culto. Por quê? Se não for lá com o louvor da igreja, se não for com toda aquela estrutura litúrgica da igreja, eu não consigo cultuar lá fora. Aí eu vou fatiando a vida, né? Você tem a vida religiosa entre o santo e o sagrado. Você tem a vida religiosa. E o profano. Isso mesmo. Outro livro aqui. Outro livro? Aqui, ó. Pois tives a espiritualidade na prática, encontrando Deus nas coisas simples e comuns da vida. Esse livro é fantástico. Por quê? Ele chama exatamente a atenção dos cristãos para ver Deus e a beleza de Deus nas coisas pequenas, coisas simples. Também nas coisas pequenas, nas coisas simples da vida. E são elas as que mais aparecem, sabe? Sim. Aquela ideia de que Deus ele fala audivelmente, Deus ele fala pelo trovão, Deus ele faz grandes coisas. Faz. Só que ele está muito mais presente no cotidiano, em coisas pequenas. Sim. E a gente não percebe. Então é uma criança, é uma sombra de uma árvore, são coisas simples que a gente é chamado para resgatar. Sim. Né? E às vezes acontece um fenômeno que eu observo, que é assim, a pessoa quer que tudo aconteça dentro daquelas 2 horas do culto. E se nada, bem entre aspas, acontecer, ela fica assim, não, mas Deus não falou comigo hoje. Não, mas hoje o culto foi ruim. São algumas coisas que nem todos verbalizam isso, mas a gente percebe que elas pensam isso pelo comportamento. Sim. E, na verdade, as 2 horas deveriam ser o momento da celebração do culto que a gente já vive no dia a dia. Isso, a entrega, né? A entrega, assim, de você entrar para poder prestar um culto ali 100% focado, junto com os demais irmãos, em celebração ao Senhor, em gratidão, em adoração. E pode ser que Deus use em profecia, pode ser que Deus faça, né, no caso de nós pentecostais, pode ser que Deus, enfim, e Deus vai falar através da palavra, enfim, muitas coisas podem acontecer, até visivelmente, de coisas sobrenaturais e místicas, e que de fato Deus faz e pode fazer. A gente, como pentecostal, a gente tem essa percepção e essa experiência pessoal e real, mas se não acontecer talvez exatamente isso que todos ficam às vezes esperando, que somente isso é um culto, se não tiver isso é porque tudo foi muito ruim, é muito perigoso a gente viver um cristianismo, fica muito raso, né, Fábio? Fica muito raso. Mas quando a gente consegue, beleza, eu vou lá para entregar o meu culto, eu vou lá para poder realmente bendizer ao Senhor, eu vou lá porque tá tudo muito ruim, eu tô muito triste, mas eu vou lá buscar o Senhor junto com meus irmãos, e quem sabe algum irmão nessa questão de servir ao outro, quem sabe alguém tem uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, ou até mesmo de exortação, que às vezes a pessoa também está toda errada, né? Sim. E quer ser só aplaudida e consolada. Sim. E na verdade está com a vida toda atravessada. Sim. E Deus está ali para poder, talvez não cumprir as suas expectativas, mas para poder de fato falar com a pessoa e gerar uma transformação durante o culto, para que vivam de fato um dia a dia cristão. A gente tem esse fenômeno, não tem? Você percebe alguma coisa nesse sentido, né? E aí, a cultura pentecostal, ela nos expõe a isso também, né? Porque a gente tem um modelo de culto que é bom. Sim. Né? É o culto que você falou. É o culto que tem a profecia e tal. Quando não tem, muita gente sai meio que frustrado. O culto tal, não teve aquele pregador assim, mais animado e tal. Qual que é o desafio? O desafio é que você aprenda também a se satisfazer, a se alimentar e a adorar a Deus em um culto normal, digamos assim, que não teve nada disso, né? Então, o desafio é perceber Deus mesmo
no silêncio. É como Elias lá na caverna, né? Uhum. Quando Elias está fugindo naquele transtorno todo, Sim. ele tem lá Deus num trovão, não sei o que e tal, aquela confusão toda lá, mas Deus aparece numa voz suave de uma brisa na porta da caverna, né? Então é perceber Deus nisso. E aí tem outro livro. Esse livro aqui eu acho que ele tinha que ser o livro tema de vocês, viu? Qual que é? Que é Liturgia do Ordinário. Esse aqui tá no Clube do Livro. Esse aqui tá no Clube do Livro. Liturgia do Ordinário. Todo marcado aí, cheio de... Esse aqui, cara, é um livro... Demonstrou que leu, hein? Fantástico, não só leu, sabe? mas Não, esse aqui é comeu um o livro. livro. Olha a capa dele. A capa do livro, eu gosto muito Um disso. cafezinho. O Shire que é da área, design e tal. Então, muito intencional, porque você tem aqui uma xícara de café e um misto quente, né? Liturgia do Ordinário. Por quê? Café é uma coisa que todo dia faz. Como é que você consegue sentar para tomar o seu café e perceber Deus naquilo? Eu tomo café, né? Mas eu não sou assim aquele... Como é que é? Apreciador. Tem gente que... Sommelier café, do café. não, eu tomo café. Mas você pegar uma xícara de café, cara, e apreciar aquilo, e sentir Deus naquilo... Geralmente eu falo que café é uma desculpa para você reunir pessoas. Uhum. Ah, vamos tomar um café? Vamos. O café é só um mediador que você coloca ali para... Às vezes a pessoa nem toma café, toma um suco, mas fala que é o café. Que é o café. Que é a refeição. É uma refeição. É o nome da refeição, o café da manhã. Não necessariamente é café. E que está aqui, é uma refeição. Então, ela chama... Já a capa diz isso. Deus vai aparecer nos momentos que você assim faz com tanta... espírito rotineiro, descubra Deus no cafezinho, descubra Deus na mesa, na refeição. E aí ela coloca aqui, ó, rotina. Se Deus vai nos encontrar em algum lugar, com certeza não será aí, certo? Onde? Na rotina. Ou seja, o que ela está propondo? Que Deus, e ela é uma teóloga, ela está propondo que Deus aparece para a gente no cotidiano, no ordinário. E eu gosto muito dessa palavra porque o tema de hoje dessa cultura não é o ordinário, é o extraordinário. Sim. Viva o melhor, viva o ordinário, o extraordinário. Em todas as áreas. Em todos os sentidos, cara. Em todos os sentidos. E aí ela vem e diz assim, ordinário. Aqui atrás ela coloca assim, Deus está aqui. Aqui onde? Aqui. Aqui nesse podcast gravado. Exatamente. Aqui. Então é perceber Deus para além do culto. E perceber Deus, assim, em todos os sentidos. Sem ser um religioso fanático, sabe? Ela fala de uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte. Ela é uma teóloga anglicana, né? A igreja anglicana é protestante, mas com uma proximidade muito grande do catolicismo ali, né? E aí ela faz uma crítica, que ela fala assim, o protestantismo tem todos os seus benefícios, mas ele rompeu com algumas coisas que nos deu prejuízo. Por exemplo, essa questão da contemplação, sabe? Essa questão, por exemplo, os nossos templos, ela fala sobre isso, eu acho muito interessante. Os nossos templos. Os nossos templos hoje é o quê? É um espaço comum, né? E aí ela fala assim, existem algumas coisas no templo que são intencionais, por exemplo, o altar. Sim. O púlpito, né, que a gente usa. Na nossa igreja é assim. O púlpito ele é um pouco mais alto. Sim. É porque a engenharia, a arquitetura vai dizer que o púlpito mais alto, ele favorece a visibilidade. Na nossa igreja, por exemplo, os obreiros, os pastores, sentam lá em cima do altar, né? É uma questão simples? Não é tão simples assim. Você é obreiro, você sabe disso. Quando você senta lá, querendo ou não, a mensagem que fica é: olhe para esse cara. Esse cara não tá aí à toa, não. Velho, querendo ou não, a igreja está olhando para quem tá lá e dizendo assim, é um exemplo. É um exemplo assim. É pesado? Sim. É difícil? Mas você tá ali não é à toa. Deus te chamou lá do meio e te colocou lá, né? Então, essa liturgia, e ela fala sobre essa liturgia, essas coisas que acontecem e que passam despercebido, não podem passar despercebido, né? Então, esse é o olhar para o ordinário e perceber Deus no ordinário. E no extraordinário também, né? O extraordinário é o culto semanal e tal. Mas o ordinário, ele está presente também. A gente não pode querer viver somente o ordinário, sendo que Deus tem, de fato, o extraordinário. Sim. Mas esse equilíbrio é fundamental. Claro.
Porque também tem alguns livros, eu vou até procurar algum livro nesse sentido, que também tem a inteligência espiritual, e que é muito desse discernimento. É necessário a gente ver Deus no ordinário, mas também não perder a expectativa do extraordinário. A gente não pode, em vista de, beleza, Deus do ordinário, maravilhoso, é a vida depois do culto. Mas o extraordinário também acontece. O extraordinário também é real. Deus também se manifesta também de modos barulhentos, visíveis, claro. ou de outros... De formas milagrosas. Né? Exatamente. Sim. Então, o equilíbrio dessas duas coisas é fundamental. Se a gente for por um lado só, é um perigo. Se a gente for por o outro, também os extremos são sempre muito perigosos. Né? E essa questão também é realmente se acostumar com o dia a dia. Porque, né, como Jesus fala, né, vai pro quarto e ora, é justamente o dia a dia. Né? Às vezes... Né, você vai ter o seu momento de culto no domingo, você vai ter um culto de jovens, sei lá, no sábado, você vai ter um congresso, alguma coisa. É gigante. Mas e a segunda, e a terça? É você enxergar Deus nessas pequeninhas coisas, essas coisas. Eu falei aqui do Paul Steves, que espiritualidade na prática, mas ele tem um outro livro que é também o que você falou. A capa do livro dele, esse é um livro que eu tinha, assim, que eu perdi completamente, não sei quem tá com esse livro. O tema do livro é "E os outros 6 dias?", sabe? Porque você está no 7º dia, você está no domingo. A pergunta desafiadora é essa: e o resto? O que você faz no resto, né? Porque as pessoas falam, não, o resto é a minha vida secular, é o profano, né? Deus não se mistura muito com isso aqui e tal, mas domingo que vem eu tô aqui de volta. Isso deixa comigo, né? Deixa comigo. Perigo. Ô, Shaider, eu acho que nós temos que caminhar pro final, senão esse papo aqui vai... Não, a gente vai ter que fazer parte 2, 3, 4, 5, por aí vai. O que acontece, Fábio? Todos os nossos episódios... Né? Esse é o primeiro, é ruim falar todos os nossos episódios, mas faremos nos para sempre. Esse é o nosso desejo, né? Esse Pode ser que a gente mude ao longo do tempo, mas vai lá. Mas a gente gosta de 3 perguntas, a gente tem 3 perguntas aqui, que a gente gosta de ver a opinião do convidado. Claro. Então, assim, a gente quer saber como essas perguntas serão respondidas por pessoas diferentes, né? Então, a primeira pergunta que nós temos aqui hoje é o seguinte: qual foi o momento da sua vida que você deixou de ser o crente de domingo, deixou de ser o crente preso à liturgia do culto ali, somente aquele momento de culto de 2 horas, para se tornar o cristão que vive Cristo? Um momento que você virou. Qual foi esse momento de despertar? Foi na sua conversão? Foi anos depois? Foi em algum momento assim, às vezes até num congresso acontece isso muitas vezes, né? Que é um momento de despertar, que você falou assim, preciso fazer algo a mais, preciso entregar um pouco a mais. Se você perguntasse isso para Moisés, por exemplo, o Moisés da Bíblia, né, ele diria, foi lá no capítulo 3 de Êxodo, a Sassa. Né? Se você pergunta para Abraão, ele diria talvez naquela aparição de Deus, né, onde Deus faz a ele uma promessa. Essas são as experiências chamadas experiências fundantes, né, que marcam assim, o divisor de águas na vida da pessoa. Eu não sei dizer qual foi a minha experiência fundante, sabe? Porque eu percebo esse processo acontecendo assim, um processo mesmo, sabe? De modo que até hoje eu vivencio isso, sabe? Então, assim, é claro que teve um determinado momento na minha vida que eu comecei a falar assim, poxa, eu acho que eu consigo melhorar isso aqui, eu vou perseguir isso, né? Mas eu não sei dizer quando foi. Dia, hora e local, né? Tive muitas experiências assim com Deus que foram assim marcantes, coisas que eu tenho guardadas comigo, sabe? E que foram assim muito muito fortes, né? Mas eu não considero que essas experiências tenham sido assim a experiência que virou a chave. Eu sou muito mais da caminhada, do ordinário, sabe? De tentar ir melhorando a cada dia e tal, tentar perceber. Às vezes, como o Filemon disse há pouco, dou alguns passos para trás, dou uma parada para respirar e tal, mas continuando. Mas quem vê no longo prazo vê um avanço. Essa talvez seja a constância ali, né? E aí que tá. Você diz, quem vê no longo prazo vê o avanço. Na minha experiência, só eu sei esse longo prazo. As pessoas às vezes procuram a experiência, né? A cena, aquela cena. Mas eu acho que é com todo mundo assim, só eu sei
por onde eu passei para chegar aqui. Uhum. Aqui aonde eu não cheguei em lugar nenhum ainda, né? Mas aqui você fala no seguinte... Não, é perfeito. Aqui nesse ponto da história. Sim, nesse sim, dia, sim. mês, ano, nesse posicionamento Exato. socioemocional, sei lá como Exatamente. podemos dizer. E às vezes é o do nada, né? Que as pessoas não vê a caminhada e falam, não, do nada Do esse nada. pessoal vira... Não foi, não. Você Não sabe foi, que não não. foi do nada, né? E Outra pergunta. queria ver com você. Agora aqui, a gente vai tirar leitura e oração, porque a gente sabe que isso é De praxe. alimento, tá? Uhum. Isso aqui precisa ser feito. Mas se você pudesse escolher um hábito, somente um hábito, pro resto da sua vida, para você manter essa sua vida espiritual. Somente um hábito que você falasse assim, vou dar um exemplo, né? Ler a Bíblia logo de manhã, Uhum. entendeu? Algum hábito que você falasse, ó, se eu tivesse que escolher somente um, seria esse. Qual que seria esse hábito para você manter sua vida espiritual? Só pode um. Algum hábito assim que você fala. Eu não sei se vocês notaram, mas eu falei muito dele aqui. Contemplar. Sabe? Eu falo que se eu vivesse lá na Idade Média, naquela época, eu seria um monge. Daqueles que fica lá, sabe? Tem até uma foto minha aí que o pessoal fala que eu sou um monge. Quando, no Graça Brasil, que eu rapei a cabeça, sabe? Lembro. Que foi parecido com um monge. Mas contemplar. Contemplar, eu acho que a minha experiência pessoal, isso me conecta muito com Deus. Perceber as coisas, sabe? Às vezes eu vou pra praça, isso eu faço. Às vezes eu vou pra praça, tomar um sorvete, fazer alguma coisa e eu fico olhando. Eu não sei se vocês já viram, eu tenho uma mania de colocar no meu Instagram, a tal da cena do cotidiano. Então, às vezes eu tô vendo alguma coisa e falo, gente, olha que beleza que há nessa cena. Aí eu fotografo, ou então eu filme e coloco lá, cena do cotidiano. O pessoal já até, às vezes eu recebo gente que faz a mesma coisa e fala assim, Fábio, vi uma cena do cotidiano. Porque isso é fruto de contemplação. Você vê uma coisa além do que todo mundo tá vendo, entendeu? Então, eu acho que o hábito seria a contemplação. Esse é um hábito que a gente não mantém, né? Acho que é uma pérola aí para quem tá assistindo o podcast. E aí, agora conversa Fábio hoje pro Fábio de antes. Sim. Seria, qual é aquela dica que você daria pro Fábio do passado? Pra falar assim, ó, eu só cheguei onde que eu cheguei por causa disso. Então, assim, se você pudesse encurtar o caminho do Fábio, se fosse o caso, né? Se você pudesse, talvez, acelerar o processo com menos um erro, menos alguma coisa, né? Se você pudesse falar, talvez, ali pro Fábio de 10, 15 anos atrás, sim. Algum conselho, talvez Algum isso? conselho pro Fábio de 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, não sei. Então, assim, qual que seria esse conselho que você daria pra esse Fábio aí? Que fala assim, olha, se você ir por esse caminho, eu acho que você vai conseguir mais êxito, você se impede de tropeçar mais. Cara, tem muitas coisas, sabe? Mas uma que eu tenho perseguido é escolha bem as suas guerras, sabe? Forte. Escolha onde você vai gastar sua energia, com que você vai gastar sua energia. Escolha isso e vai, sabe? Não tenta entrar em todas as guerras, não tenta comprar todas as guerras, porque não vai dar. E aí eu estou dizendo por quê? Eu me diria isso há 10 anos, porque como eu não ouvi isso há 10 anos, eu vim tentando comprar muitas guerras, lutar muitas guerras, sabe? É o que o Filemon disse. Isso aqui não vou. Mas não é minha guerra. Não é a minha... Não é pra hoje. Eu não escolhi isso, não é pra hoje. Você entendeu? Então há 10 anos eu diria, Fábio, escolha a sua guerra. E aí escolher assim, você tem todas as possibilidades de escolher. Gaste o tempo que você quiser e escolha. Escolheu? Agora vai embora. Perfeito. Entendeu? Seria isso. Isso é muito forte. Valioso isso aí Saber também. escolher a sua guerra. Escolher. E vamos fazer um bônus? Vamos, hein? Vamos ter um bônus? Vamos fazer um bônus? Olha. Vamos. Seguinte. Aproveitar que o convidado tem bagagem, né? Tem bagagem, a gente faz. O bônus é o seguinte. Fizemos o episódio. Pra mim, uma bênção. Pra mim foi algo que... Pra mim é alegria. Muita coisa que eu precisei escutar, muita Sim, coisa que eu que bom. precisei. Vamos reassistir isso aí quando tiver publicado. Nossa, né? vai ser... E eu tenho certeza que... Quando eu comentei com a minha mãe, inclusive, do tema, ela falou assim, nossa, esse eu vou assistir. Só isso. Né? Os outros não, tô brincando, vai assistir sim. Peraí, sua mãe não é que chegou aqui agora, não? Não é tá. não. Não. Mas o bônus é o seguinte. Se você pudesse resumir esse episódio inteiro em uma passagem bíblica, se falasse assim, olha, esse versículo eu acho que
vai entrar, talvez não em todos os pontos, né? Mas talvez englobar o assunto geral para alguém. Qual que seria essa passagem bíblica? Ou não necessariamente o capítulo, o versículo, né? Pode ser talvez uma história, um personagem. Um momento, uma frase, algo você acha que resumiria? Tá. Filipenses 4 e 6. Eu falei de tantos livros aqui, gente. Poxa, e esse livro aqui, né? Esse aí precisa. Esse aqui, né? Precisa, né? Filipenses 4 e 6. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Filipenses é um livraço, hein? Gosto muito dessa carta. É Filipenses 4, 8, tá? 8. O 6 também serviria, mas eu vou pro 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há virtude, algum louvor, nisso pensai, sabe? Eu acho que eu resumiria a nossa conversa aqui nesse texto. Por quê? Porque o que Paulo está dizendo ali é dizendo assim: cuidado com a sua mente, cuidado com desenvolva isso aqui, ó. O Goleman tá aqui, o cara fantástico e tal, e falando sobre a importância da inteligência emocional. E eu vejo isso na psicologia o tempo todo, cara. Tô estudando psicologia e os caras, teoria de não sei o que e tal. Paulo, velho. Paulo tá falando, cuida da mente. Tá muito avanço, por quê? O que ele tá dizendo? O que você coloca na sua mente vai virar vida. Sabe? O que você coloca na sua mente, aquilo que você pensa, os pensamentos que passam, aquilo que você se alimenta, vai se transformar em prática, vai se transformar em vida e vai ficar registrado na sua história, sabe? Então, eu diria que a nossa conversa aqui se resumiria nisso. Por causa disso, nós falamos muito de função mental aqui, né? A procrastinação. Às vezes o cara procrastina, por quê? Porque ele se alimenta de coisas que ele coloca na mente dele só coisas que levam a ele àquilo. Então ele não consegue sair daquele ciclo, né? Então, Filipenses 4:8. Cuidado com o que você coloca na sua mente. Isso vira vida. Isso você viu, né? Tô falando, o cara é bom, tem jeito. Gente, peraí, deixa eu só fazer um outro aqui, porque eu trouxe umas outras coisas aqui, não tive mostrar. Eu trouxe esse celular aqui. Senhor da glória. O Scheiden não faço ideia. É o novinho da mesa, não sabe, mas Filemon tinha um desse. Aposto que ele tinha essa capinha e colocava pendurada. Não cheguei a ter, porque eu não tinha condição, mas já vi a gente. Esse aqui era caro, bala, né? Era qualquer um tinha, não. Mas eu trouxe isso aqui para ilustrar exatamente... se a gente está falando de procrastinação, e um grande problema da procrastinação é a autoestimulação. Verdade. Muita coisa a todo tempo. Você pega um smartphone hoje, você tem aqui várias redes sociais, vários aplicativos, aquela loucura. Esse aí só ligava. Não, mano. Isso aqui só ligava. Tinha o jogo da cobrinha, talvez? Tinha o jogo da cobrinha. Tinha o jogo da cobrinha? Tinha. Nossa. Então você tenta imaginar a vida de uma pessoa que tinha um aparelho desse e a vida de uma pessoa que tem um aparelho desse, né? Quem tinha esse procrastinava muito menos. Sim. Por quê? Ele mexia. Agora eu tenho que fazer minha coisa. Agora isso aqui não. É o WhatsApp, Instagram, não sei o que e tal. Então eu trouxe esse. Isso aqui é um brinquedo que eu gosto também de usar com as crianças. Como é que é esse aí? Esse aqui é o seguinte, é um desafio que você tem que abrir a caixinha. Você coloca alguma coisa dentro da caixinha aqui e coloca o menino a abrir. Quebrou aqui e revelou o segredo. Mas esse é um brinquedo que eu gosto de ter em casa. E sempre quando vai uma criança, eu coloco lá uma moedinha lá dentro e falo assim, se você abrir é seu. O menino fica doido lá. É uma coisa que fora do que ele está acostumado. Ele está acostumado com tela. Aqui ele tem que pegar, pensar, não sei o quê. Vira um tédio. Até que ele pega e fala, não quero isso não. Aí eu vou e coloco mais dinheiro na caixinha. Falando R$10. Deixa mais interessante. Eu tento negociar com ele. Tem uma telinha de vidro para você ver o que tem dentro. Tem lá dentro, Então você só não fala, não. Você coloca e dá para ele ver o que tem lá. Então. Eu tenho que explorar esse estímulo. Entendeu? Aqui outros livros, só vou falar sobre esse. Que é o que está no Clube do Livro também. Autor fantástico, hein? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, é do C.S. Lewis. Fantástico esse livro, apesar do Filemão não ter gostado dele. Na verdade eu comecei a ler e procrastinei. Eu acho que, assim, ainda mais, principalmente jovem, sabe? Sim. Precisa ler um livro desse que é legal. John Stott, Crer é também pensar. Olha aqui, Filipenses, né? Crer é também pensar. Não precisa comprar não, tô te emprestando. Opa! Só que é o seguinte, você tá sempre no tempo central. Na última segunda-feira do mês de dezembro, você me devolve. Maravilha. Aí, tá bom? Pronto. Já tem dia e hora. Só por isso. Só por isso. Gente, muito obrigado, é isso. Maravilha.
Agradecer, né, o Scheider, o Fábio, que episódio, hein? Espero que as pessoas tirem cada gota de aprendizado aí desse episódio. E eu acho que assim, eu acho não, 100% de certeza, tudo que foi falado aqui realmente contribui pro depois do culto. Verdade. Tudo que foi falado aqui realmente contribui pro sair da igreja e agora. Então, assim... Vencer a procrastinação, de realmente ter uma vida disciplinada, uma vida de relacionamento com Deus, de contemplação. Contemplar o que pouco, pensar. né? Ali, Exatamente. os pequenos avanços, Exatamente. a constância entra nesse ponto. Então, assim, eu só tenho que agradecer ao Fábio por tudo que ele ministrou aqui pra gente, por tudo que foi falado. Todos os livros, vocês estão vendo aí, é uma torre de livros. Inclusive, participa lá do Clube do Livro. Estamos aí para poder lançar. Isso. Então, mesmo que você veja esse episódio mais para frente, estamos aqui gravando em dezembro de 2023. Então, mesmo que você veja esse episódio ao longo dos meses, entre em contato com o Fábio, a gente vai deixar o Instagram dele, todas as informações para você chegar a ele. Você quer colocar convite? Então, o convite lá, o link do convite do WhatsApp, sim, ou você quer que fale com você? Não, pode colocar lá. Vai estar na descrição, então. Aí, ó, tá aqui embaixo. show. Vai estar o link lá. Então é isso, a gente só tem a agradecer a você que ficou até o final e que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Sigam as dicas que o Scheider deu, curta, compartilhe, comente, faça tudo para poder trazer engajamento, porque as redes sociais elas leem a relevância do tema não só pelo que é falado, mas pelas interações, pelas curtidas, comentários, enfim, sininho, um monte de outras coisas. A gente não é muito blogueiro nada, mas tem isso aí que é necessário, né, Scheider? Isso. E lembra de ir lá no nosso Instagram, @pod depois do culto. POD depois do culto, tá aqui na descrição. Sim. Ou seja, você que é um procrastinador, você já desce aqui, não deixa pra depois, não. Já vai agora direto. Já faz aí, ó, curte, comenta se tem alguma ideia de tema, ideia de convidados também. Sim. Né? E, Fábio, considerações finais aí. Poxa, agradecer mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. É o tipo de coisa que eu gosto demais de fazer. Legal. É minha área, sabe? Comunicar, conversar e ensinar, eu gosto muito disso, trocar ideias. Então, muito obrigado. E mais uma vez, parabéns para vocês pela iniciativa. Vou divulgar. Acho que esse tipo de coisa a gente precisa divulgar mesmo. Então, vou divulgar porque uma iniciativa sensacional. Parabéns, viu? Muito obrigado. Obrigado, glória a Deus. E se você quer ser um auxiliar, um ajudante, um patrocinador, inclusive, desse podcast, a gente está captando patrocinadores. A Excelência, que é uma das empresas que eu cuido, que a gente trabalha, né, Scheider? A gente está sendo um dos parceiros, mas a gente também está captando novos parceiros. Talvez você que tem algum tipo de produto ou serviço, que esse tipo de público que assiste esse podcast também consome esse conteúdo. Pode ser uma oportunidade, talvez alguém que tem uma livraria, por exemplo, olha só quantos livros foram indicados, talvez você vende roupa feminina, masculina, enfim, fica à vontade, a gente está aberto a esse tipo de patrocínio, ajuda, até mesmo oferta, se você não acredita nisso e quer contribuir, amém, Deus vai ser louvado e glorificado pela vida de vocês e vai fazer com que a gente grave cada vez mais episódios, né? Porque ter uma estrutura dessa aqui maravilhosa não é barato, não. E agradecer ao estúdio RVL. Exatamente, o estúdio muito bacana, sempre muito prestativo, uma estrutura muito boa. E é isso, pra mim, fechou. E é isso. Queria mais uma vez agradecer a você e o de sempre, né? Te vejo depois do culto. Valeu! Um abraço, gente.